Esse podcast é um oferecimento da Loja Flutuante, o maior catálogo de camisas de terror e ufologia do Brasil. Acesse aí, lojaflutuante.com.br, seleciona suas camisas e enfeite sua nave flutuante. E, de repente, eu comecei a escutar lá fora, no quintal, em frente à janela do quarto, como se alguém estivesse manipulando um celofane. E não sei por que cargas d'água eu falei celofane. Eu falei, gente, quem tá com celofane aqui fora? E eu olhava pela janela e falei, será que os cachorros carregaram algum saco de lixo, alguma coisa? Um barulho de plástico. Mas a minha cabeça era um celofane na chuva. Alguém manipulando isso, como se estivesse sacudindo no ar. Eu olhei, não tinha ninguém no quintal, não tinha nada. Na época eu consegui precisar mais ou menos o tamanho, porque ele não estava distante. Ele devia ter o tamanho de um campo de futebol. Eu vi um bicho. Eu digo um bicho, que eu não sei o que era. De mais ou menos uns 2 metros de altura, sorrindo em minha direção. E quando eu procurei ele estava como se fosse uma luz. E ele colocou o irmão no braço e sumiram. Acendeu uma luz nos dois e sumiram. E eu voltei para o centro, né? Eu não vi a criatura eu não vi, mas eu vi o caixote que ela passou e senti o cheiro, e eu estava no dia dessa movimentação lá. Na época eu não era sargento ainda. Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no populário. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá, flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. E no segundo episódio do ano a gente traz de volta o especial Pequenos Gigantes, que é aquele compilado de histórias de curto tamanho, porém de grande significado, que são enviadas aqui para nossa nave. Então se prepara aí, antes de apertar o play, eu te convido a fazer parte do nosso grupo secreto. Para isso, clica no primeiro link aqui, você vai se tornar um comissário de bordo, um copiloto, ou quem sabe um mecenas intergaláctico, e com isso você tem direito a ouvir episódios exclusivos, a participar do nosso debate dos episódios lá no Telegram. Também tem desconto na Loja Flutuante, que é a nossa lojinha de camisas ufológicas e de terror, e mais algumas coisinhas que estão te esperando lá na nossa comunidade. Então clica no primeiro link ou acessa aí apoia.se/relatos flutuantes. Para você que mora fora do Brasil, também tem um link aqui do Patreon. E se você quer fazer um apoio singular, a chave do Pix também está aqui na descrição. Então agora sim, vamos lá, porque hoje tem Pequenos Gigantes e tá sensacional. Ajeita o seu fone e voa lá, flutuante. Oi, pessoal do grupo, bom dia. Eu fiquei de contar o relato ontem sobre a informação que eu tive de um sargento do Exército. A história aconteceu da seguinte maneira. Uma época eu trabalhava numa transportadora em Londrina e a gente puxava papel e fazia entrega nas gráficas, geralmente nas capitais. E eu estava com um tipo de caminhão que eu trabalho com ele até hoje, chama Sider, que é um baú que tem a lateral dele é lona, você já deve ter percebido para as estradas aí. E essa entrega que eu fui fazer, me recomendaram chegar cedo lá, porque era uma avenida movimentada e precisaria de não ter movimento nessa avenida para o caminhão conseguir fazer a manobra para entrar dentro do barracão. Até então eu nunca tinha ido lá, mas por recomendação de outros amigos caminhoneiros que já tinham ido fazer entrega lá, me recomendaram, chega cedo, porque lá é difícil de entrar. E aconteceu que eu cheguei cedo lá na madrugada, encostei de frente lá, tudo normal. Quando o pessoal chegaram, já estranharam do tipo de carreta que eu tava.
porque segundo o gerente lá, já tinha sido avisado a fábrica que aquele tipo de carreta que eu estava não conseguia entrar dentro do barracão para descarregar. Tinha que ser uma carreta com grade baixa, porque na entrada ela até entrava, mas ela tinha uma rampa, e lá em cima na rampa o baú não passava, devido à altura. O Sider hoje tem em média 4,40 metros de altura. Então não passava na porta, precisava ser uma carreta com a grade baixa. E ali deu todo aquele rolo durante o dia, como que ia fazer para descarregar e tal. E nesse meio tempo o movimento já estava começando na avenida, pediram para encostar o caminhão numa rua lateral até resolver o que ia fazer. A princípio ia ter que devolver a carga porque não conseguiu o caminhão entrar dentro do barracão para descarregar. Depois de muita conversa, entre a empresa e a transportadora, resolveram que iam descarregar o caminhão, porém iam descarregar lá da rua até lá em cima no barracão, no depósito. E ia ter que contratar gente porque ia ter que ser descarregado manualmente. E ali eu fiquei durante o dia todo ali. Durante o dia todo, era uma avenida movimentada, mas eu estava numa rua lateral. E ali eu fiquei o dia todo. Quando foi à noite, que o movimento acabou, aí eu encostei de frente com essa gráfica, com esse depósito dessa gráfica, e veio lá um pessoal que a gente costuma chamar de chapa, né? Que é o pessoal que auxilia no descarregamento manual dos caminhões. E começaram ali a fazer aquele trabalho todo, né? Trabalho pesado, descarregar uma carreta inteira de papel. Aqueles que é usado para máquina de xerox. Geralmente a turma chama papel chamex, né? E eu tô ali prestando atenção, eles estão trabalhando, estão descarregando, né? E subindo com aquelas caixas de papel nas costas, até lá em cima, era uma rampa mais ou menos de uns 20 metros. Era uma distância mais ou menos de 20 metros com essa rampa. E eu encostado ali na calçada, o pessoal descarregando, fiz um café na minha gaveta, né? Esse cafezinho que eu faço, eu sempre consigo bons causos com ele, porque o pessoal fica curioso de ver eu fazendo um café na carreta ali. E eu tô olhando de longe, lá o conferente com a farda do exército. Olhei assim, fiquei imaginando, né? O que o exército tem a ver com essa gráfica aqui, né? Será que essa gráfica aqui é do exército? E fiquei naquela, até que começou a querer chover. E eu entrei para dentro do barracão, subi essa rampinha e fiquei ali perto do cara, mas eu tinha levado a minha garrafinha de café na mão. E ofereci aí vinha saber que era um sargento, porque eu via o distintivo assim no uniforme dele. Ele tava com a farda, né? Falei, o senhor quer tomar um golinho de café? Acabei de fazer ali. Ô, rapaz, eu quero sim. Tomou um golinho de café e eu fiquei perguntando, me pensando, e perguntei para ele. Falei, senhor, qual é do exército aqui? Qual que é do exército? O senhor tá do exército conferindo aí. Aqui é do exército? Aí ele me falou, não, essa gráfica aqui é o seguinte, ela é do meu cunhado. Ela é do meu cunhado. Então, como eu tinha acabado de chegar e precisou fazer essa descarga fora de horário, ele pediu para mim auxiliar na conferência dessa mercadoria aqui. Eu trabalho no exército e já faço esse serviço, então para mim é fácil. Mas não tem nada a ver com o exército, não. Eu só estou dando uma mão pro meu cunhado aqui. E eu achei legal, né? Aí eu falei, mas o senhor é do batalhão? Eu falei, não, eu moro aqui agora, mas eu sou lá de Varginha. Eu moro aqui, eu venho final de semana, eu fico para cá. E era realmente uma sexta-feira isso. Mas eu sou de Varginha. A hora que ele falou Varginha, já me veio a história do ET de Varginha. Porque naquela época que eu trabalhava nessa transportadora, fazia muito pouco tempo que eu tinha me parado com outro serviço no qual aconteceu um relato comigo, eu contei em um outro podcast sobre uma abdução. Então daquela época para cá eu comecei a ficar mais atento a esse tipo de assunto. E a hora que ele falou Varginha já me despertou a curiosidade. Mas aí eu já não perguntei logo de cara, né? Claro que esse tipo de pergunta a gente não faz logo de cara para uma pessoa, para ninguém, né? E comecei ali a bater um papo com ele, falando de café e falando de estrada, e ele falando de exército, e falando de tropa, e cada um falando o assunto do seu conhecimento, né? Mas teve uma hora que eu perguntei para ele, falei, o senhor
Então o senhor chegou a ver a história lá do ET de Varginha? Ele olhou assim pro lado e falou, rapaz, é da minha época isso daí, é da minha época lá assim. Aí eu falei, então o senhor chegou a ver? Eu falei, não cheguei a ver não. O que aconteceu comigo lá foi o seguinte, eu não vi a criatura eu não vi, mas eu vi o caixote que ela passou e senti o cheiro, e eu estava no dia dessa movimentação lá. Na época eu não era sargento ainda, eu estava aspirante a cabo, uma coisa assim, ele falou para mim. Ele era soldado, mas eu acho que ele já estava para mudar a graduação dele. Então ele me falou, esse é o tipo de coisa que a gente não fala para ninguém, mas como a gente está batendo papo aqui, não tem problema. E naquela época dessa conversa, não tinha celular, não tinha nada que gravasse uma conversa, a não ser com equipamento especial, que na época ninguém nem tinha, né? E aí ele me contou que naquele dia desse ocorrido, naqueles dias do ocorrido e dias depois, a movimentação foi totalmente anormal lá no quartel. Gente que ele nunca viu, gente falando estrangeiro, em inglês, ele viu gente que ele nunca tinha visto, inclusive ele viu soldado, sargento de outro exército, de outro país, lá no quartel. Ele viu toda aquela movimentação, só que ele não foi designado para nada, nem para nada, ele ficou no quartel. Ele estava tirando serviço, ali ele ficou. Mas muita gente, muitas outras tropas de outro segmento desse lá, foi uma movimentação muito grande lá. Movimentação que até então ele nunca tinha visto. Por se tratar de uma cidade pequena, que até então Varginha era uma cidade menor. E nunca tinha visto. Aí ele me contou, falou, rapaz, eu não vi a criatura, mas eu vi quando desceram do caminhão, eu vi o caixote que ela passou por mim e aquele cheiro forte, que até então não me foi falado nada, não me foi passado nada, porque eu estava ali, mas é uma coisa que ninguém sai um falando pro outro. É uma coisa que você obedece uma ordem direta e você obedece e não comenta nada. É uma ordem, você entendeu? E então eu vi e senti o cheiro. Do caixote que passou, o cheiro e a movimentação. Foi muito curioso. Aí depois começou a sair essas conversas, a gente ficou sabendo de outras coisas, mas é coisa que a gente não pode nem contar, né? E hoje basicamente ficou no folclore da cidade, na lenda da cidade e do povo, né? E ele falou meio assim, né? Dando a entender que hoje ficou no esquecimento, né? E agora vindo à tona essa questão do ET de Varginha, a gente fica pensativo. Mas o que eu achei curioso, que ele falou para mim, é assim, naquele bate-papo, quando você conversa com uma pessoa, a gente por ter uma experiência de vida, e eu por ser viajante, conhecer muito tipo de gente, já entender nas palavras de outra pessoa que você está conversando, já entendeu que a pessoa está falando a verdade, ou está mentindo, ou está contando uma história, a gente começa a perceber, sabe, no jeito da pessoa conversar com a gente. E do jeito que ele falou para mim, eu fiquei impressionado. A criatura eu não vi, mas o caixote que ela passou e o cheiro, eu senti. E a movimentação toda eu estava lá no dia. E aí a gente continuou conversando, batendo papo, dando risada, ele perguntando do Paraná e eu falando as coisas para ele. E aquilo me marcou bastante, porque até então consegui conquistar ele pela conversa, amizade que a gente fez ali na hora. Mas eu entendo que esse é um assunto que esse pessoal não pode falar para ninguém. Mas como eu costumo dizer que eu sou bom de prosa, consegui esse pequeno trecho do relato dele, né? E depois eu pensando, ele podia ter me impressionado mais se ele quisesse, que ele podia ter falado que não viu a criatura, ele podia ter falado que viu a criatura, ele podia ter falado um monte de coisa, mas não. Ele se restringiu a dizer que viu os caixotes e sentiu o cheiro e viu a movimentação. Então por aí eu dei credibilidade no que ele falou, porque ele poderia, na posição que ele estava, por exemplo, um cara do exército estava lá, se ele contasse para mim que viu a criatura, que viu o que aconteceu, eu ia escutar aquilo, né? Mas justamente a credibilidade que me passou foi justamente ao que ele não disse, que ele poderia ter contado uma história, me impressionado, né? E não, ele se restringiu a contar esse pequeno trecho. É muito interessante.
para mim tentar explicar como seria assim uma pessoa que vê um caminhão do meu porte, uma pessoa que não conhece, vir perguntar para mim e eu querer falar, nossa, esse meu caminhão, ele carrega tantas toneladas, ele sobe tal subida, ele corre tanto por hora, sabe, se engrandecendo do que você tá tendo ali para impressionar outra pessoa. Então ele contou só isso daí, eu senti muita sinceridade, até mesmo pela amizade que a gente desenvolveu na hora ali, e eu fiquei muito, e aquilo me marcou bastante. E depois eu acabei contando para ele sobre o ocorrido comigo, mas acabei contando meio por alto, não contando com todos os detalhes, né? E ele falou, rapaz, você sabe que essas coisas tem muito, e o exército sabe que isso existe. E é coisa que a gente não pode estar falando para ninguém, né? Isso é uma coisa que a gente passa, conta assim, não é para todo mundo, né? E a gente ficou por ali, terminou tarde de descarregar o caminhão, e eu fiquei muito contente. E isso já faz muito tempo já, eu já nem estou nessa empresa mais, eu já vou colocar aí coisa de 15 anos atrás, 18 anos atrás, mais ou menos, porque eu já estou nessa empresa hoje há 10 anos, trabalhei mais 5 na outra, foi logo no comecinho, coisa de uns 17 anos atrás. Não me lembro do nome do sargento, não me lembro o nome da rua da gráfica, porque eu não decorei, mas era uma grande gráfica da capital mineira. Oi, meu nome é Laísa, eu sou de Minas Gerais, de Morada Nova. O meu relato é um relato que marcou muito minha vida, marcou muito minha infância. Vocês me desculpem se estiver estiver dando para escutar barulho de televisão e criança, porque eu tô do lado do meu filho e acaba que pode escutar algum barulho. Mas foi um relato que marcou muito a minha vida e eu pensei, mais pessoas precisam saber, porque uma vez eu vi um relato bem parecido na internet, eu pensei, opa, não era coisa da minha cabeça, realmente é alguma coisa. Eu tinha na faixa de uns 8 anos e eu dormia num quarto, eu, minha mãe e minha irmã no mesmo quarto, que a gente tinha um pouco de medo, então a gente dormia junto. Não é por causa de nada, medo de criança mesmo. Aí eu lembro de deitar para dormir, já com um pressentimento meio esquisito, e eu sempre acreditei muito em alienígenas, essas coisas, porque eu fui criada pela minha bisavó, e a minha bisavó tinha plena certeza que eles existiam. Plena certeza. Minha avó não era de época de televisão, de telefone, de nada, mas ela tinha plena certeza. E um dia eu quero vir contar um relato dela, que hoje em dia não é mais viva, mas é um relato que me intrigou muito. Mas eu já sabia que tinha probabilidade de existir e tal, e sempre acreditei. Fui me deitar, já era de madrugada, assim, e beleza, tava dormindo e tal, eu acordei do nada, eu realmente acordei. E eu me lembro de levantar só o meu tronco. Tipo assim, não fui eu em si que me levantei, que acordei. O meu tronco levantou sozinho. Isso é muita verdade, assim, levantou sozinho, eu realmente acordei. Não foi paralisia do sono, não foi que eu tava sonhando. Eu vi, eu acordei. Eu lembro de sentir o meu corpo sendo puxado e acordar. Que eu olho em direção à cama que estava a minha mãe, eu vi um bicho. Eu digo um bicho, que não sei o que era, de mais ou menos uns 2 metros de altura, sorrindo em minha direção. O mais estranho é que parecia que ele queria que eu visse ele. E eu vi e me assustei. Na hora foi um choque, assim, um baque, que eu tava sendo segurada, o meu tronco, do nada eu senti, tipo assim, que soltou, como se quando alguém te puxa e te solta, tipo assim, pega pela mão e te solta. Eu senti um baque na cama. E eu olhei em direção de novo pra ver, não tava lá mais. Só que assim, ele devia ter uns 2 metros de altura, eu lembro que ele era tipo verde, um sorriso bem largo, e ele tinha uma roupa parecendo uma armadura, sabe? Uma armadura meio que feita de pele,
não sei, era amarronzado, uma armadura meio antiga, não era mesmo uma armadura tipo de metal nem nada, era tipo uma pele feita de uma pele de um animal, por exemplo. Só que ele sorria para mim e eu nunca esqueci isso. Portanto, depois de mais velha, assim, eu tinha muito costume de ficar desenhando esse bicho que eu vi. Eu tinha esse costume e eu cheguei a contar para minha mãe acreditou, porque nossa família sempre acreditou muito por causa da minha bisavó. E eu sempre tive costume de ver coisas no céu, minha avó às vezes mostrava, apontava, mas isso me intrigou bastante, isso marcou tanto a minha vida que hoje, com 22 anos, eu me recordo perfeitamente. E eu nunca esqueci isso e eu consigo fazer o desenho. Assim, eu desenho muito mal, mas eu consigo explicar perfeitamente como era o bicho. O bicho ou ET ou o que for, não sei o que era, mas marcou muito a minha vida. E eu já vi em internet e tal, relatos parecidos desse mesmo ser. Então, assim, me entregou bastante, mas é algo que eu guardo. Não tem resposta, eu não sei o que é, mas depois disso eu tive plena certeza que existe coisas muito além do que a gente pode imaginar. E eu acompanho muito os relatos flutuantes, escuto toda quinta-feira e gosto muito. E eu queria muito poder compartilhar esse relato, porque é muito importante para mim e pode ser importante para alguém. Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero que eu possa estar acrescentando de alguma forma. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. O que eu vou contar agora aconteceu. Eu não lembro bem se foi 2013 ou 2014, mas foi por aí. Eu frequentava um centro espírita e tenho facilidade, né? Tenho uma mediunidade um pouco aflorada. E em uma dessas sessões eu encontrei um irmão e ele me chamou para acompanhar ele. Aí eu disse que não ia, porque eu achei muito estranho o jeito dele, mas aí ele disse que eu perguntei ao guia espiritual que me acompanhava se eu podia ir, ele disse que podia. Aí eu fui com ele e eu me encontrei com ele. Ele me disse que a gente ia até a Amazônia. E chegando lá, eu perguntei o que era que eu estava fazendo lá com ele, e ele disse que estava procurando um irmãozinho ferido, que tinha se ferido lá na Amazônia, e que eu poderia encontrá-lo. Aí a gente encontrou esse irmão dele, que estava ferido, assim, estava apadrinhado atrás do mato, de uma árvore. Aí ele pegou esse irmão e quando eu procurei ele estava como se fosse uma luz. E ele colocou o irmão no braço e sumiram. Acendeu uma luz dos dois e sumiram. E eu voltei para o centro, né? Porque eu sempre saio do corpo. Eu tenho essa facilidade de sair. Isso aí eu sei que acontece comigo. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu disse ao dirigente, né, da mediúnica, que ele perguntou por que eu não queria ir, porque eu estranhei o irmão. Aí eu disse que o irmão não era igual a gente. Ele era baixinho, não sei dizer se era azul, mas era como se fosse água.
Ele era translúcido, dava para ver, era como se eu olhasse para ele e conseguisse ver o outro lado. Tinha o rosto redondo, não tinha pelo, era todo azulzinho, assim, um azul claro, transparente. Uma hora era como se fosse azul, a hora como se fosse só uma imagem sem ter formato. Mas tinha os olhos grandes, redondos, dois furos no lugar do nariz, não tinha nariz, eram 2 furos. E não lembro de ter boca. Aí ele pegou e disse, então não é daqui, né, da terra. Eu disse, eu acredito que não. Aí quando foi, com 15 dias, teve outra sessão mediúnica. Não, todas as semanas tinha, né? Mas com 15 dias, esse irmão retornou. Aí ele disse que veio agradecer a ajuda e contou que eles trabalhavam na Amazônia, que vinha uma equipe para tomar conta da Amazônia, para evitar o máximo que conseguisse queimadas, para espantar caçadores, pessoas que derrubavam, mas que eles não estavam tendo tanto sucesso de evitar, mas algumas coisas eles já evitavam. E que eles faziam isso porque a terra era importante para eles. Eles precisavam que a terra continuasse verde e que a floresta não fosse destruída. Oi, Zero, tudo bem? Então, aqui é Elis de novo, né? E o relato que eu trago hoje aconteceu essa madrugada, né? Ou seja, nesse dia de hoje ainda. E assim como o relato que eu apresentei antes, o 148, eu também não sei o que é que aconteceu. Eu realmente não sei o que aconteceu comigo nessa madrugada. Como tá muito quente, né? Tá um calor terrível. Eu tive muita dificuldade em dormir. E era por volta das 3 e pouco que foi a última vez que eu olhei o celular, né, e vi a hora. Então eu estava de fone, ouvindo a minha playlist do Spotify para ver se eu conseguia dormir. Mas nada, um calor imenso, mesmo com ventilador eu não estava dando conta. E aí 3 e pouco ainda eu não tinha dormido. Mas por volta das 3 e pouco eu comecei a sentir um sono, então eu desliguei e coloquei o celular no chão do lado, né, da cama. E eu sonhei. Nesse sonho, eu entrava em uma sala bem antiga, uma casinha velha, algo assim, pequena, né? E tinha uma mesa comprida com 3 senhoras sentadas atrás dessa mesa. A impressão que eu tenho era que eu estava em uma sessão espírita, tipo psicografia, alguma coisa nesse estilo. E essas 3 senhoras, quando eu falo senhoras, são senhoras mesmo, né? Mulheres aí por volta dos 70 e poucos anos. Do sonho, eu só me lembro do rosto delas e de uma outra pessoa que vai aparecer. As demais que estavam sentadas esperando o relato dessas 3 senhoras, eu não me lembro do rosto de ninguém. E uma curiosidade, geralmente os meus sonhos, eles são em preto e branco, mas esse era colorido. Geralmente meus sonhos também, eles acontecem durante a noite, mas esse era durante o dia. Eu podia perceber que era dia. Apesar de não ver janela, nada nesse local, nessa sala, mas eu percebia que era dia. Bom, eu entrei, sentei na 3ª fileira e essas senhoras, as 3, estavam conversando entre si, ou seja, estava todo mundo conversando entre si antes de que começasse essa coisa que eu não sei o que é, né? E na minha frente tinha um menino sentado. Eu entrei na sala com uma pessoa ao meu lado. Eu não consigo saber se era minha filha mais velha ou a mais nova, mas era uma das duas, né? Eu não olhava para ela nem nada, mas eu sentia que era uma delas. E aí eu sentei e de repente eu virei para essa pessoa ao meu lado, virei no sentido de falar, porque realmente eu não virei para ela. Eu falei olhando para a nuca do menininho que estava na minha frente, que eu calculo que tem aí entre 10 e 11 anos de idade. E eu falei bem assim, olha só, ele falou que foi o Saci Pererê que sumiu com o controle. Aí, né, eu falando para as pessoas, vê se pode.
esse menino virou para trás, com a cara de nada, assim, só de paisagem. Ele virou para trás e ele me entregou um objeto que, na minha cabeça, agora eu acordada aqui, era uma caneta Bic Cristal, mas só a embalagenzinha, só, né, sem a carga, sem a parte da tinta com o bico e sem a tampinha atrás, que pode ser azul, vermelho ou preta. Só aquela parte de acrílico. A minha impressão era que era isso. Eu peguei com a minha mão esquerda, aproximei do rosto e olhei. Quando eu olhei, aquele negócio soltou um raio no meu olho. Mas eu não vou conseguir explicar o que aconteceu, mas foi uma coisa tão forte, era como se um flash tivesse entrado no meu olho esquerdo. E na hora eu gritei, levei a mão no rosto e gritei, ai! E eu acordei. Eu tenho a impressão que eu devo realmente que eu deva ter gritado, porque quando eu percebi, meu marido estava virando na cama, né? Então eu devo ter gritado. E eu tenho fibromialgia, então para eu levantar, eu tenho que levantar devagar, eu tenho que me espreguiçar bastante, porque a gente acorda toda enrijecida, então a dor é terrível, principalmente em mãos, joelhos, calcanhar, é bem dolorido. E aí, só que quando eu acordei, eu já estava de pé, e segurando no guarda-roupa, que fica bem do meu lado da cama, e eu segurando no guarda-roupa. Eu estava completamente desbaratinada, era como se eu estivesse bêbada. Eu fiquei totalmente desbaratinada, acordei assustada, e quando eu percebi, eu já estava de pé, e com uma dor terrível nas mãos e nos pés, né, por causa do enrijecimento, eu pulei, e foi aquela dor terrível. E aí eu olhei para a janela ela é de frente, né, para a cama, ou seja, meus pés ficam virados para a janela. E aí eu olhei e eu percebi que estava chovendo. Eu fui até a janela, e que eu andei da cama até a janela, são pouquíssimos passos, o meu quarto ele é bem pequenininho, e quando eu cheguei até a janela, aí eu já comecei a ouvir um som que estava dentro da minha cabeça, mas eu estava ouvindo ele fisicamente. Eu não sei se está dando para entender, mas eu ouvia algo tipo vup, 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 na minha cabeça, como se fosse energia passando, né? Quando eu relatei isso pro meu filho, ele falou, mãe, era como se fosse energia. Eu falei, para quem já passou embaixo de uma torre de energia, aquelas torres enormes que parecem um robô, ela faz esse som de energia passando, né? E é essa impressão, só que muito forte dentro da minha cabeça. E eu continuava desbaratinada. Eu olhei a chuva, olhei tudo. E eu não sei porque eu olhei e falei, nossa, será que os cachorros estão aqui? Alguma coisa assim. Lógico que eles não iam estar na chuva, né? Eles tinham fugido pro fundo da casa para ir para a casinha deles. E aí eu, de repente, ainda com esse coisa estranha na minha cabeça, principalmente se eu virasse, parece que ficava alto, muito alto, se eu mexesse o pescoço. E, de repente, eu comecei a escutar lá fora, no quintal, em frente à janela do quarto, como se alguém estivesse manipulando um celofane. Para quem não sabe o que é, geralmente aqueles plásticos que vêm em cesta de café da manhã, em cesta de chocolates, né? Tem o furta-cor, que é todo bonito e tal, geralmente é esse. E ele é um plástico seco, então ele faz um barulho bem característico. E não sei por que cargas d'água, eu falei celofane. Eu falei, gente, quem tá com celofane aqui fora? E eu olhava pela janela e falei, será que os cachorros carregaram algum saco de lixo, alguma coisa? Um barulho de plástico, mas a minha cabeça era um celofane na chuva. Alguém manipulando isso, como se estivesse sacudindo no ar. Eu olhei, não tinha ninguém no quintal, não tinha nada. Aí eu voltei, sentei na cama, eu estava completamente tonta, zonza. E, de novo, aquele barulho de celofane. Eu levantei por 3 vezes e fui até a janela e olhei para fora para ver se eu via esse plástico, esse barulho de plástico. Só que quando eu levantava e me movimentava, essa energia na minha cabeça é algo inacreditável, me dava mal-estar. E aí eu voltei e falei, não, eu preciso deitar. Deitei e, mesmo deitada, aquele barulho, aquele vup, vup, dentro do meu cérebro, mas eu estava ouvindo fisicamente como se estivesse acontecendo aqui, né? Como se todo mundo pudesse escutar. Mas eu sei que se meu marido tivesse acordado, ele não estaria escutando. Eu sei que era só eu que estava ouvindo aquilo. E me incomodou demais. Aí eu peguei o celular, coloquei o fone de ouvido e continuei ouvindo a playlist que eu estava ouvindo do Spotify. Eu falei, não, preciso que esse som passe da minha cabeça. E aí, se eu mexesse muito,
ficava muito alto na minha cabeça. E aí eu comecei a dormir, senti aquele soninho chegando novamente, né? E aí eu falei, não, agora eu vou desligar para eu não dormir com o fone. Aí eu desliguei a playlist, tirei o fone e adormeci. Hoje pela manhã, quando eu acordei normal, como nos outros dias, comum, sem nada me incomodando, sem aquele som estranho na minha cabeça, com as dores comuns de toda manhã, né? Para quem tem fibromialgia, que tem que se esticar todo, normal, como qualquer outro dia. A única coisa que eu fiz foi relatar para todos que estavam à minha volta, para que eu não pudesse esquecer, né? Mas eu não sei o que aconteceu. Mas o que aconteceu tem a ver com aquele objeto que aquela criança me entregou dentro daquela sala. O flash no meu olho foi algo descomunal. Não é uma dor física, para quem já sentiu dor no olho, né? Tipo, ou um soco, ou bater, aquela dor no olho. Não é. Mas foi algo extremamente incômodo, né? Algo que entrou dentro, foi lá para dentro da minha retina. E eu senti que foi no olho esquerdo, né? E foi isso, né? Eu realmente não sei o que aconteceu comigo, eu não sei se isso é algo espiritual ou não, né? Assim como aconteceu no relato 148, a minha vida é repleta dessas coisas que eu não sei o que é, eu não consigo definir realmente o que é, né? Mas eu sinto que tem a ver com aquele menino que ele me entregou, né? Então, como eu falei, as únicas pessoas que eu me lembro do rosto é das 3 senhoras e desse menino que virou para trás e me entregou esse objeto que parecia uma casquinha, né, uma casca da caneta Bic Cristal e que soltou esse raio no meu olho. Bom, é isso meu relato. Zero, meu caro, boa noite. É Walter que fala com você agora através desse áudio. O meu relato é um relato muito curto e apesar da tentação de acrescentar coisas ao relato que não ocorreram para que ele se alongue, eu não vou fazer isso. Eu vou narrar tudo como realmente aconteceu. Eu era criança, eu tinha entre 14 e 15 anos de idade, e minha família, nas férias da escola, nós sempre viajávamos para o interior de minha mãe. Eu sou da Bahia, e aqui na Bahia existe um município com o nome de Maragogipe, que inclusive ele é um município que detém muitos relatos de aparições de OVNIs. Bom, era uma noite com o céu muito estrelado. Haja visto que nós estávamos numa fazenda e não haviam casas, prédios, postes, não havia nada disso, então você conseguia vislumbrar o céu com muita nitidez. Havia uma lua cheia, muito, muito bonita, e eu e meu primo decidimos passear montados em bois. Isso era um hábito que as pessoas de lá tinham. Eram bois da raça Jersey, enormes, e montamos esses bois e seguimos o passeio. Os bois conheciam o caminho por dentro do mato, da mata. A mata fechada tinha essas picadas, né, abertas, inclusive pelas próprias pisadas de bois, burros e cavalos. A estrada de terra, ela ficava um pouco acima da mata. Então, em determinado momento, eu subi para a estrada, e meu primo ficou talvez uns 20, 30 metros atrás, mas eu estava a caminho. Eu sempre tive, Zero, o hábito de contemplar o céu, sempre tive. Eu tinha um fascínio muito grande
por astronomia que eu tenho até hoje. E naquela idade eu não sabia o que era ufologia, mas eu, como criança, eu gostava muito de uma série oriental, né, chamada Spectre Man. E nessa série havia discos voadores. Eu fiquei sabendo que eram discos voadores assistindo séries como essas, séries infantis. Bom, em determinado momento, olhando para o céu, eu vejo sair de uma nuvem um objeto em forma de disco. Na época eu consegui precisar mais ou menos o tamanho, porque ele não estava distante. Ele devia ter o tamanho de um campo de futebol. Hoje, estudando um pouco de ufologia, eu sei que os ufólogos chamam o que eu vi de nave-mãe. Foi uma visão incrível. Eu nunca imaginei que eu pudesse ver algo como o que eu vi. Me sinto privilegiado. Era um objeto em forma discoide, como eu já falei, devia ter o tamanho de um campo de futebol, mais ou menos, e emitia uma luz verde fosforescente, quase fosforescente. Meu primo ainda estava embaixo, ele não viu, eu é que vi. E esse acontecimento, ele não durou mais do que um minuto. Foi muito rápido. Eu fiquei extasiado com aquilo. Não emitia som algum e devia estar mais ou menos uns 20, 30 metros em relação ao solo. Em determinado momento, aquela nave empreendeu uma velocidade tão incrível que simplesmente eu não consegui mais ver. Mas hoje, 40 anos depois, eu não esqueci. A visão está nítida aqui na minha cabeça. É como se eu tivesse visto ontem. Bom, esse foi o meu curto relato. Parabéns pelo seu podcast. Eu conheci seu podcast tem alguns dias no Spotify. Tenho gostado muito. Já maratonei diversos relatos, tanto de lobisomens, que inclusive eu tive uma experiência, como de OVNIs e outros fenômenos sobrenaturais. Parabéns. Uma boa noite. Muito bem, flutuante, este foi o episódio 181 com o especial Pequenos Gigantes. E aqui eu vou te fazer uma proposta. Você viu algo ou viveu algo estranho e quer contar pra gente? Mesmo que seja pequena, mesmo que seja no seu ponto de vista irrelevante, saiba que pra gente tudo tem um grande significado. E juntando a sua história com a história de uma outra pessoa, de um outro flutuante, saiba que isso tudo, no final, vai fazer parte de um grande quebra-cabeça. É o que a gente está fazendo aqui, um grande quebra-cabeça de relatos, e quem sabe a gente vai chegar em algum lugar e isso tudo vai fazer muito sentido um dia. Então participa com a gente, manda o seu relato como mensagem de áudio para o nosso WhatsApp 28999834185. Se você não quiser falar o seu nome, a cidade onde você mora, não tem problema, você conta da forma que você quiser. O grau de sigilo é você que decide, a forma com que você vai contar é você que decide. Se tiver alguma outra observação, manda lá no WhatsApp que a gente vai trocar uma ideia antes e aí sim você grava a sua mensagem. Se você não tem um relato, se não viveu algo sobrenatural ou ufológico, mas ainda assim você quer ajudar o nosso podcast, então compartilhe esse episódio, porque tem muita gente que tem história lá e ainda não conhece os relatos flutuantes. Então, se você compartilhar, pega o link aqui, manda para a pessoa lá no WhatsApp, no Instagram,
Dessa forma, a gente consegue alcançar novos relatos flutuantes. Tá bem? Então agora eu queria te convidar mais uma vez a fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. A gente inicia agora um debate sobre os relatos de hoje e sobre o que está acontecendo na ufologia. Para fazer parte, você clica no primeiro link aqui. E eu queria nesse momento agradecer a quem se tornou membro da nossa comunidade na última semana, que foi a Clara, a nova comissária de bordo. Clara, seja muito bem-vinda. Espero que você esteja curtindo todo o material exclusivo que a gente tem para você. Se tiver alguma dificuldade para encontrar alguma coisa, me chama tanto no Telegram como no WhatsApp, que a gente troca uma ideiazinha também. E uma última mensagem para você que está ouvindo, para todo mundo que está conectado nos Relatos Flutuantes: saiba que o Relatos Flutuantes é toda quinta-feira, faça chuva ou faça sol, seja folga ou seja dia de trabalho. Toda quinta-feira tem um relato novo e o nosso voo é de uma semaninha só. Então aperte o seu cinto e não se esqueça, nós somos uma nave.